Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu vou passar aqui rapidinho, esse vídeo vai ser um pouco mais curto, mas eu vou falar a respeito de um concurso que está bem próximo aí de sair também. O TCE do Paraná já temos boas movimentações dele, tá certo? E a gente vai fazer uma breve análise aí das possibilidades aí de cobrança, até para a gente fazer um cronograma bem interessante, tá bom? Então vamos aí para esse vídeo. Veja só. Então aí o concurso do Paraná TCE, mais um concurso para a área de controle, né? Concurso importante. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre o último edital que nós tivemos lá, ó, conhecimentos básicos, 30 questões, certo? E como lá é muito dividido, eu peguei aqui para analisar a área administrativa, o cargo administrativo, justamente porque lá tinham várias especialidades, tá certo? Então, conhecimento básico para todos os cargos aqui tinha português, controle externo, AFO, direito administrativo, constitucional, matemática financeira e estatística, né? Então, são conteúdos aí que a gente já está bem alinhado, já conhece bem, é muito comum. E eu acho interessante que o TCE do Paraná ele dá muita ênfase à especificidade do cargo, né? Por exemplo, na área administrativa tivemos 70 questões de auditoria e administração geral. Então, algo muito específico do cargo. Só que um detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês, que eu inclusive coloquei cores diferentes para destacar isso. Por exemplo, essa parte aqui, olha, essa segunda parte em azul, ela tem uma carga muito grande de AFO também e contabilidade pública, né? Que você tem despesa pública, suplemento de fundos, tá? E ela está incluso no conteúdo de administração geral lá pelo edital, certo? E a gente tem aqui essa parte de AFO, que é diretrizes orçamentárias e processo orçamentário, e essa parte aqui da LRF, também inserido em administração geral. Eu destaquei isso aqui justamente por isso, tá? Então, apesar de ser administração geral, mas tem aí um quezinho de contabilidade pública e AFO. E por último, ainda tinha parte aqui de contratos administrativos e licitação pública. Olha só, né? Então, sim, é uma ênfase muito grande aí na parte específica, mas tem esses conceitos que são fundamentais, né? Licitação, LRF, receita e despesa pública e essa parte de orçamento público. Então, preste atenção quando for estudar essa parte aí, independente da sua especialidade, certamente deve ter algo aplicável a esses conceitos importantes da área de controle, né? Vamos dar uma passada então aqui. Eu queria chamar também a atenção para a prova discursiva. São 4 questões para serem respondidas em até 15 linhas e um parecer técnico de até 60 linhas. Olha só. Então, ênfase nessa parte discursiva, você que quer fazer o TCE do Paraná, são 5 questões, 4 de 15 linhas, provavelmente perguntas específicas de alguma matéria, mais ou menos típico ali como foi o do TCU, tá? E depois um parecer de até 60 linhas. Então, é algo bem puxado a discursiva. Então, você quer estudar para o TCE do Paraná, já deve se preocupar com a discursiva desde já, tá certo? Porque é um peso muito grande, é uma dificuldade muito grande, 5 questões nessa prova. Provavelmente vai ser dividido por turno aí, ou até por dia, de manhã a prova objetiva, à tarde a discursiva. Então, veja só, são 5 questões, tá? Então, cuidado com isso. Falando um pouquinho aí sobre a questão da remuneração, eu vi quem está... tentei pegar no portal lá do TCE alguém que estivesse
no nível mais baixo possível. Aí o mais baixo que eu vi era o M4. Então, a pessoa vai entrar com valor bruto em torno de 18.124 no M4, tá? Então, pela progressão, os valores lá são um pouquinho menores, claro, a pessoa entrando no M1, né? Mas deve ser em torno de 22 mil, mais ou menos isso. E o salário bruto aí de 15 mil e pouco para 16, tá certo? Além aqui, ó, de auxílio alimentação de 1.090, auxílio creche de R$ 908, certo? E o auxílio saúde baseado aqui nesses valores, tá? Então, são esses os benefícios aí. E eu queria novamente falar sobre isso, que lá é sempre dividido por áreas, né? Vai ter área jurídica, provavelmente, contábil, econômica. Então, infelizmente, não tem aquele cargo geral, mas é importante a gente ter desejando saber aí, já fazer sua escolha aí da sua área e estudar ali conhecimentos básicos e tentar focar também, dar uma focada muito específica aí para a sua área mesmo, o conteúdo da sua área, ver o edital passado, porque eles priorizam bastante, como eu mostrei aqui, não são 70 questões da área específica, tá bom? Então, deve estar no seu planejamento essas matérias específicas, tá? E a gente conhece muito bem as atribuições do auditor, certamente você vai estar desempenhando futuramente essas atribuições aí como auditor do TCE Paraná, tá bom? Por último, eu queria fazer uma análise aqui de um possível ciclo de estudo, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, bastante tempo para administração geral, certo? E bastante tempo também aqui para auditoria, certo? Boa parte do bolo aqui seria para isso. Desculpa. Boa parte do bolo seria para isso. Auditoria, administração geral, isso para a área administrativa, tá bom? Justamente porque o conteúdo ali de maior relevância, 70 questões, foi no edital passado, e a ideia do órgão provavelmente será mantida, tá? E depois aí se divide o tempo entre algumas outras matérias, né? Como aqui, ó, direito administrativo, matemática financeira, constitucional. Tem uma base de tempo mais ou menos similar, certo? Uma base de tempo similar, eu dividiria percentual bem similar a essas matérias, né? AFA administrativo, constitucional, matemática financeira, todas essas teriam uma visão mais ou menos, uma divisão mais ou menos similar. E controle externo, como é uma matéria de menor, não relevância, mas de menor quantitativo de conteúdo, então eu colocaria um pouco menos também. E português, em especial na parte final, acredito que a pessoa precise apenas fazer questões e algumas revisões, então também colocaria um pouquinho menos aí de português no meu ciclo de estudo em termos de tempo, tá certo? Então você vê aí o seu percentual de horas semanais e divide mais ou menos baseado aqui nesses percentuais que eu indico, tá bom? Então agradeço a atenção mais uma vez, espero que você consiga uma boa preparação para o TCE do Paraná. Até mais.